Boa tarde a todos, todas que estão aqui hoje com a gente para conversar sobre a certificação, né? Mais um momento sobre a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, a gente está fazendo, em conjunto com o processo, a gente incluiu no processo de certificação esses webinars que visam se explicar mais ou menos cada área temática que a gente usa para certificar os municípios que estão com indicadores bons, com indicadores que indicam que a eliminação da transmissão vertical está a caminho, né, ou que conseguiram. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre programas e serviços, né, que são os pontos que a gente precisa observar na rede para realmente garantir que todas as ações necessárias para a prevenção da transmissão vertical sejam realizadas. Quem vai falar com a gente é a Mônica Bai, que é da Universidade do Rio Grande do Norte, né, infectologista, e que está sempre colaborando com o departamento. Desejar muito obrigada, Mônica, é bom ter pessoas, né, como vocês. E está também aqui com a gente a Lilian, que trabalha na coordenação de HIV/AIDS do departamento, que vai nos ajudar também a dirimir dúvidas e esclarecer alguns pontos que forem necessários. Então, passo a palavra para a Mônica. E esclarecendo, quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar no chat, que a gente vai responder e vai ter um momento depois da apresentação para ter assim, um monólogo, conversa assim, sobre as questões que vocês colocaram. Então, uma boa tarde, um bom trabalho para todos. Obrigada, Leonor. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Mônica, eu sou professora aqui do Departamento de Infectologia da UFRN aqui em Natal, e venho participando já desde o ano passado, junto com o Ministério, desse processo da certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, eu trouxe para apresentar para vocês aqui hoje os principais pontos que a gente avalia, né, na análise do relatório e o checklist que a gente usa nas visitas aos municípios, para tentar deixar assim, né, da maneira mais clara possível para quem pretende submeter para certificação, ou para quem já passou pelo processo, entender como é que isso funciona, né, quais são os pontos que são avaliados e o porquê disso, né, e como é que a gente faz depois para a construção dos indicadores e dos relatórios para certificação e para os selos da eliminação da transmissão vertical. Então, deixa eu tentar compartilhar a minha tela aqui com vocês para iniciar a apresentação. Pronto, vocês estão conseguindo ver os slides aí? Tá tudo certo? Tá ótimo, vamos lá, deixa eu só diminuir essa barra aqui para ela não ficar na minha frente. Então, hoje a gente vai falar especificamente do eixo de programas e serviços, né? Já teve a outra webinar que foi sobre os indicadores de vigilância. Então, hoje o foco aqui é na área de programas e serviços. Então, só para contextualizar, né, tudo que é feito é baseado no guia de certificação que foi emitido pelo Ministério da Saúde. A primeira versão foi em 2021 e já tem uma versão atualizada desse ano. Guia esse que foi adaptado a partir do que é disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde e também pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então, isso é uma adaptação para o Brasil de protocolos internacionais, né, que a OMS usa para a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis nos países ao redor do mundo. Então, a certificação, o que ela busca, né, na verdade, é refletir a qualidade da assistência que é prestada no pré-natal, no parto e no puerpério, e também no segmento das crianças, né, expostas ao HIV ou à sífilis. E reconhecer, principalmente, os processos de trabalho que são realizados no território. Então, também é uma tentativa de valorização, né, do trabalho dos municípios e dos estados e de todo mundo que está envolvido na atenção a esses usuários, né, um reconhecimento do bom trabalho que está sendo realizado no território
uma valorização, né, de tudo que é feito, desde a atenção básica, passando pelos serviços de atendimento especializado e pelas maternidades, no atendimento a esses usuários. Então, quem é que pode solicitar essa certificação? Não tá disponível para todos os municípios brasileiros, mas para aqueles municípios com população acima de 100 mil habitantes, e também para os estados que desejarem e o Distrito Federal. E existem alguns critérios mínimos, né, que esses municípios ou estados que quiserem se candidatar à certificação precisam ter alcançado. Então, primeiro, ter alcançado ou mantido as metas dos indicadores de impacto por pelo menos um ano, né, no último ano, no ano anterior ao ano da solicitação da certificação, e as metas de processo por pelo menos 2 anos, então, pelo menos nos últimos 2 anos. Precisa ter um sistema de vigilância, né, funcionando, monitorando os casos de transmissão vertical de HIV e sífilis. Precisa ter implementado os comitês de investigação, né, para os casos de HIV e de sífilis também. Então, isso é muito importante, eles podem estar associados aos comitês de mortalidade materna, e isso acaba acontecendo, acho que na maioria dos municípios, até porque os profissionais acabam sendo meio que os mesmos que vão fazer as investigações dos casos. E, além disso, né, que é o que a gente busca com as visitas e com o relatório também, comprovar que foram tomadas todas as medidas preventivas para que não ocorra transmissão vertical nem de HIV e nem de sífilis, principalmente naqueles serviços de saúde localizados em áreas mais vulneráveis, né, de vulnerabilidade social maior, tá? Conforme os protocolos locais e nacionais. E também, né, não esquecer da parte de direitos humanos, então resguardar os direitos humanos fundamentais, inclusive direito à saúde e seus determinantes sociais. Não sei se vai ter o webinar depois também da parte de direitos humanos, né, que é outra parte importante das avaliações e das visitas que a gente faz no território. Então, além desses critérios, tem que atingir os indicadores, né, e metas de impacto para a certificação da eliminação ou para os selos. Então, para a eliminação, tem que ter uma taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV por transmissão vertical menor do que 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos, uma taxa de transmissão vertical do HIV, tanto no serviço público quanto privado, menor do que 2%, e uma taxa de incidência de sífilis congênita também menor do que 0,5, tá? Pelo menos por um ano, né, o último ano completo anterior à solicitação da certificação. E os indicadores e metas de processo, né, que daí vão, aqui no caso da eliminação, eles precisam ser acima de 95%, por pelo menos dois anos seguidos, né, os 2 últimos anos completos, que é a cobertura mínima de 4 consultas no pré-natal, cobertura de gestantes com pelo menos um teste para HIV no pré-natal, gestantes vivendo com HIV que tenham feito uso de terapia antirretroviral, gestantes com pelo menos um teste para sífilis durante o pré-natal e cobertura de gestantes tratadas adequadamente para sífilis. Então, tudo isso tem que ser acima de 95% para considerar eliminação da transmissão vertical do HIV e sífilis. A gente sabe que isso é difícil, né, especialmente para sífilis. Então, o Ministério também traz a possibilidade dos selos. Então, se o município ainda não conseguiu atingir critérios para a eliminação, mas já está no caminho, né, já conseguiu adotar algumas medidas, já conseguiu atingir alguns desses indicadores, então tem os selos que seriam antes da eliminação. Então, selo ouro, prata e bronze, de acordo com os indicadores que aquele município, né, ou aquele estado que está solicitando a certificação conseguir alcançar. Então, para os indicadores de impacto, o selo bronze seria menor ou igual a 2 casos de transmissão vertical do HIV por 1.000 nascidos vivos, o selo prata menor ou igual a 1,5 e o selo ouro menor do que 1. Tá?
Em relação à taxa de transmissão vertical do HIV, tem que ser menor do que 2%, né, de qualquer maneira, para qualquer um dos selos, e a taxa de incidência de sífilis congênita, então, menor do que 2,5 casos para o selo ouro, menor do que 5 para o prata e menor do que 7,5 para o bronze. E em relação aos indicadores de processo, para o selo ouro, eles teriam que estar acima de 95%, né, são aqueles mesmos que a gente falou antes, então cobertura de 4 consultas no pré-natal, testagem para HIV, testagem para sífilis, e cobertura adequada de gestantes tratadas para HIV e para sífilis. Então, para o selo prata, teria que ser acima de 95% e para o bronze também. Tá? Então, existe essa flexibilização para aqueles municípios que ainda não conseguiram alcançar todos os indicadores, mas já conseguiram alguns, poderem também passar por esse processo de certificação, que acaba sendo também um grande estímulo a mobilizações e mudanças no território, né? A gente percebe muito isso nas visitas, que é sempre uma oportunidade das pessoas reavaliarem, né, perceberem o que elas estão fazendo, mudarem processos de trabalho quando precisa de algum ajuste, né? Então é sempre bom ter essa visita, ter essa avaliação, porque isso ajuda a olhar o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de não tão certo, que talvez precisa ser ajustado, e ajuda a melhorar os processos de trabalho, principalmente. Então, como parâmetros para a classificação de cada um dos selos, para o selo ouro, precisa alcançar todos os indicadores e metas ouro de impacto e processo. Então, todos aqueles aqui que eu mostrei no slide anterior, eles têm que estar nessa faixa, que é considerada para o selo ouro. Se não tiverem todos nessa faixa, concorre ao selo prata, que são ou todos os indicadores e metas com os níveis do selo prata, ou então pelo menos um indicador de meta prata, quando os outros indicadores são ouro ou prata. Tá? E o bronze é a mesma coisa, então todos os indicadores bronze, ou pelo menos um indicador bronze, quando os outros forem ouro ou prata. Tá? Então, vai progredindo, né, vai tentando melhorar aí os indicadores à medida que a gente avança em selo bronze, selo prata, selo ouro, rumo à eliminação. Então, além, né, desses critérios anteriores, também tem uma lista de requisitos adicionais para a certificação, né, tanto da eliminação ou do selo de boas práticas, que vai ser checada durante uma visita local, né, ao município ou ao estado que está solicitando a certificação, pelos membros da equipe nacional de validação. Então, o objetivo dessa visita, dessa checagem local que é feita, é garantir a autenticidade das informações que foram fornecidas pelo município ou pelo estado no relatório que é enviado previamente ao Ministério da Saúde, quando é solicitada, né, a certificação ou o selo. E essa visita, né, de verificação, a lista de critérios que a gente avalia durante a visita também são avaliados a partir do protocolo da Organização Mundial da Saúde. Então, falando agora mais especificamente em relação a programas e serviços, né, esses requisitos adicionais, eles têm como objetivo analisar o cumprimento específico das medidas de prevenção da transmissão vertical do HIV e ou da sífilis, e em serviços-chave, né, como unidades de atenção primária, UBS, consultório na rua, serviços de referência, então pré-natal de alto risco, serviços que fazem o segmento de criança exposta e infectada, e serviços de atenção especializada, e instituições que realizam parto, principalmente em áreas onde ocorrem situações de maior vulnerabilidade. Então, quando a gente faz essa visita, né, no território, o objetivo é avaliar especificamente essas unidades de saúde que prestam esses serviços específicos, atendendo gestantes, né, e crianças expostas. Então, só para mostrar aqui como é que é a estrutura, né, como é que funcionam essas comissões e a equipe nacional de validação. Então, existe uma comissão nacional de validação, né, que é quem toma as decisões finais
sobre emissão dos selos, né, ou a eliminação da transmissão vertical, que conta com representantes da OPAS, da UNAIDS, da Unicef, né, de várias instituições internacionais e aqui do Brasil, e que vai fazer a avaliação final, né. Além disso, existe a Equipe Nacional de Validação, que é com colaboradores externos, né, especializados nas 4 áreas temáticas, que é essa equipe que faz as visitas técnicas locais. Existe também, né, deve existir sempre uma comissão estadual de validação, que é com representantes de comitê ou grupo técnico que investiga os casos de transmissão vertical, e também uma comissão municipal, que é quem vai fazer os relatórios para o envio para o Ministério da Saúde para a solicitação dos selos. E aqui, então, como é operacionalizado, né, esse processo. Então, a comissão municipal, ela vai elaborar o relatório municipal, né, e preencher os instrumentos de validação que estão lá no guia de eliminação da transmissão vertical. Esse relatório, ele precisa ser enviado, então, para o Estado, para ser avaliado pela Comissão Estadual de Validação, que vai analisar o relatório municipal e os instrumentos e vai elaborar um parecer técnico. Então, vai dizer se esse relatório está adequado, vai conferir as informações, ver se tudo que está ali foi colocado de maneira correta, se os indicadores estão calculados da maneira certa, se aquele município realmente preenche os requisitos mínimos para a solicitação. Aí, esse relatório, ele é enviado para o Ministério da Saúde, que vai verificar o relatório e os instrumentos, para daí encaminhar para a Comissão Nacional de Validação. E aí, nesse processo, entra a equipe que vai realizar a visita local para checar as informações do relatório e depois enviar também um relatório de visita para a Comissão Nacional. Então, ela vai analisar esse relatório municipal, vai solicitar para o Ministério a visita local e depois vai analisar o relatório final da comissão que fez a visita local para validar o processo de certificação. Então, vejam que é um processo bem complexo, né, com várias etapas. Então, todas as informações, elas são checadas mais de uma vez, tanto pela equipe do Ministério, quanto pela equipe estadual. A equipe nacional de validação que vai no território também checa essas informações de novo. Tudo para garantir que esse processo seja conduzido de maneira adequada, tentar minimizar a ocorrência de erros, né, e conferir se tudo está feito da maneira certa para poder emitir os selos. E aí, ao final, isso volta para o Ministério da Saúde, que vai fazer a certificação oficial do município. Então, quando a gente vai para a visita técnica, né, o relatório já veio do município, já passou pelo Estado, ele já passou por uma análise preliminar no Ministério da Saúde, e a gente vai para a visita para checar alguns pontos específicos, né, principalmente em relação aos processos de trabalho e ao cumprimento dos protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde para as medidas de prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, quais são os principais pontos que a gente vai avaliar durante essas visitas aos municípios? Tá? Em relação ao HIV, então, uma das primeiras coisas que se olha, né, é se nesse município que está solicitando a certificação, eu tenho uma cobertura adequada de testagem para HIV e estímulo ao pré-natal precoce. Tá? Então, se é feita a testagem nas unidades básicas de saúde, em que momento é realizada, como é o acesso a essa testagem, né, e se essas gestantes elas estão conseguindo iniciar o pré-natal de maneira precoce para conseguir fazer um bom acompanhamento, um acompanhamento adequado. Realização de genotipagem pré-tratamento, e se essa genotipagem está chegando para aquelas gestantes que são diagnosticadas com HIV durante o pré-natal e que ainda não estão em terapia antirretroviral. Ver como é feita essa dispensação da terapia antirretroviral, se ela está tendo acesso adequado à medicação, como é o segmento das gestantes e das crianças expostas ou infectadas. Nas visitas, a gente já faz a avaliação dos prontuários,
né, tanto nas unidades básicas quanto nos serviços especializados e na maternidade. Então, a gente avalia se tem coleta de carga viral nos momentos em que é necessária a coleta de carga viral, se a profilaxia dos recém-nascidos está sendo feita de maneira adequada, está sendo iniciada em tempo oportuno, se o tipo de profilaxia está adequado para aquele recém-nascido, se ele é de mãe HIV que tinha carga viral indetectável ou não tinha, se foi prescrito antirretroviral de maneira adequada. Além disso, a utilização e o funcionamento do Ciclone, né, e do Cicel, que são os sistemas que o Ministério da Saúde oferece para o controle logístico das medicações e do resultado dos exames de CD4 e carga viral, além do sistema de monitoramento clínico do SINC das gestantes. Então, ver se as informações estão chegando, né, se estão sendo visualizadas, se estão sendo usadas de maneira correta para definir as condutas para essas gestantes e para esses recém-nascidos. E também verificar a existência de rede de serviço adequada para fazer diagnóstico e monitoramento dessas gestantes para conseguir eliminar a transmissão vertical do HIV. Então, isso em relação ao HIV, né? Em relação à sífilis, muitas coisas vão acabar se sobrepondo, né? Mas então também estímulo ao pré-natal precoce, se é feita a testagem para sífilis na primeira consulta do pré-natal, né, que de preferência deve acontecer no primeiro trimestre, e qual é a porcentagem de cobertura de testagem nas unidades básicas. Então, muito importante que tenha teste na atenção básica, que todas as unidades básicas do município façam teste rápido de sífilis e de HIV, que esse acesso seja facilitado, notificação dos casos e o registro adequado das informações. Então, é muito importante, né, que todo mundo que trabalha com as gestantes, e de maneira geral, registre de maneira adequada as informações no prontuário e na caderneta da gestante. A gente costuma dizer que o que não está registrado é como se não tivesse sido feito, porque a gente precisa comprovar, né? A gente precisa de uma maneira de comprovar que as medidas estão sendo adotadas da maneira adequada. Então, tem que estar tudo registrado no prontuário eletrônico, na caderneta da gestante, no prontuário de papel, aonde for, o que tiver disponível naquela unidade, mas a gente precisa, chegando lá, conseguir visualizar o registro adequado das informações. A aplicação da penicilina sendo feita nas unidades básicas, né, nas unidades de atenção primária, quais profissionais que estão fazendo essa aplicação, e isso está sendo registrado de maneira adequada, também no prontuário e na caderneta da gestante, e se as gestantes estão sendo orientadas a levar a caderneta para a maternidade. Além disso, como está sendo feita a realização do segmento dessas gestantes que são diagnosticadas com sífilis e das crianças expostas ou infectadas, se é utilizado o prontuário ESUS, né, e se esse prontuário está sendo utilizado da maneira correta, né, se o registro de realização de teste rápido, de exames, de aplicação da penicilina, ele está sendo feito nos campos adequados do ESUS para isso. A análise da existência de uma rede de serviço adequada para o diagnóstico, né, então existe acesso aos exames laboratoriais, esses exames, o resultado retorna em tempo oportuno para o serviço de saúde, para as gestantes, para se conseguir fazer um monitoramento adequado, tanto das gestantes quanto dos recém-nascidos. E a gente também avalia prontuários, tanto na atenção básica, quanto nas maternidades, para ver a conduta realizada na criança exposta a sífilis ou com sífilis congênita, se ela está adequada, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. E outra coisa importante também é verificar se essa alta da maternidade está sendo feita com referenciamento adequado. Não tem nenhuma gestante, nenhuma criança exposta a sífilis ou com sífilis congênita recebendo alta da maternidade sem ter já um vínculo para o segmento, saber onde vai seguir, aonde vai acompanhar, com quem vai ser esse acompanhamento. Então, esses são os principais pontos que vão ser avaliados nessa visita técnica. E aí, como é que a gente vai avaliar isso, né? Como é que é feita essa checagem, como é que é feita essa avaliação? Então, a gente tem um checklist de visita técnica específico para cada parte da visita, né? Para cada etapa dessa visita. Então, tem um checklist específico para a gestão, né? Que a gente vai conversar com a gestão do município para tentar entender
como que a gestão está atuando, quais são as medidas que a gestão adota para garantir um cuidado adequado para essas gestantes expostas com sífilis ou com HIV e para essas crianças expostas. Existe um outro checklist específico para atenção básica, então que a gente vai ter critérios para avaliar quando a gente vai à unidade básica de saúde. Existe um checklist específico para o serviço de atendimento especializado e outro para a maternidade. Então, a visita ela é bem estruturada, cada local tem coisas específicas que vão ser avaliadas, e isso tudo está organizado no checklist de maneira que as informações fiquem claras para que a gente possa elaborar um relatório depois de maneira detalhada e fidedigna ao que a gente está vendo no território. Então, antes mesmo da visita, né, é preenchida essa primeira parte do checklist, que são os critérios mínimos que os municípios precisam conseguir de score para a gente poder encaminhar, né? Então, primeira coisa que é verificada é a cobertura de atenção básica e PSF no município, tá? Então, se essa cobertura é acima de 70%, entre 61% e 70%, ou menor que 40%. E também a proporção de gestantes do município que tem o início do pré-natal até 12 semanas, que tem um acesso precoce ao pré-natal. Então, isso é feito ainda antes, né, da visita, através do CISAB, para verificar essa cobertura dos municípios. Na visita técnica especificamente, a gente vai avaliar mais detalhadamente as ações desenvolvidas e vai avaliar também os prontuários, né, fazer revisão de prontuários tanto na unidade básica quanto no serviço especializado e na maternidade. Então, eu trouxe aqui para vocês visualizarem, né, como é que funciona esse checklist, como é que ele é, o que tem, como é que a gente vai descrevendo o que a gente vai vendo e quais são as perguntas que a gente precisa responder durante essa visita, tá? Então, a gente começa aqui pelo checklist da gestão, geralmente começa com uma reunião inicial, né, com os atores da gestão municipal, coordenação da atenção básica, se tem um coordenador da atenção especializada ou específico de IST para o município, e aí a gente vai ver essas questões mais ligadas à gestão. Então, se existe um plano de ação, né, específico referente à saúde da mulher, ou um plano específico para a prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis no município. Então, isso é importante, né, porque isso mostra que aquele município, ele reconhece isso como um problema, reconhece isso como importante, né, isso está colocado, existe um plano de ação específico para a prevenção da transmissão vertical. Como é feito esse planejamento para a prevenção da transmissão vertical? Ele tem participação conjunta, né, dos vários atores, então, a coordenação de IST, da atenção primária, da saúde da mulher, saúde da criança, tem participação da sociedade civil, né? Como que isso é feito? Existe alguma estratégia de capacitação dos profissionais que vão atuar na prevenção da transmissão vertical? Então, existe uma periodicidade de treinamentos, reuniões, algum programa de capacitação específico para isso, né? Isso tudo tentando entender a importância que esse município dá para a prevenção da transmissão vertical e o quanto ele está organizado nesse sentido. Então, há disponibilidade de teste rápido de gravidez nas UBSs. Então, como é que eu vou conseguir promover o acesso precoce ao pré-natal? Se eu tiver teste rápido de gravidez na unidade básica de saúde, isso fica mais fácil, né? Essa mulher que vem até a UBS pensando que ela pode estar grávida, ela já pode fazer o teste imediatamente e já iniciar o pré-natal precocemente, né? Se isso não está disponível, existe alguma outra medida que promove o início precoce do pré-natal, né? Tem algum trabalho específico com populações vulneráveis? Outra coisa muito importante, qual é a proporção das UBSs que realiza teste rápido para HIV e sífilis? Então, idealmente é que todas realizem, né? Mas a gente tem um scorezinho aqui para pontuar de acordo com a porcentagem das UBSs do município que realizam teste rápido para HIV e sífilis. Depois a gente lá na visita esmiuça isso, né? Faz esse teste de acesso livre, está disponível todos os dias, em todos os horários,
tem que ser um dia específico, um horário específico, porque o ideal, né, é que todas as unidades básicas do município façam o teste e, de preferência, todos os dias, né, com livre demanda para toda a população que acessa aquela unidade de saúde. Verificar, né, se tem esse compartilhamento de cuidado da gestante entre o serviço de atendimento especializado e a atenção primária. Então, como é feito isso? Tem um fluxo de referência e contra-referência bem definido? Como é que isso acontece? Então, como é que é essa comunicação? Isso é um sistema eletrônico que se agenda a consulta? Isso é a pessoa lá da atenção básica, alguém da atenção básica, a enfermeira, enfim, liga para o serviço de referência e já deixa a consulta agendada, já entrega para a paciente o dia, né? Como que isso acontece? Se há compartilhamento de cuidado da criança exposta também entre a atenção primária e o SAI, né? Ou essa criança simplesmente vai para o SAI e a atenção primária ela não fica sabendo exatamente tudo o que acontece, então é importante que haja essa comunicação adequada. Disponibilização de fórmula para a criança por no mínimo 6 meses. Aí já entrando aqui em relação à sífilis, né? A disponibilidade de acesso aos testes, então tanto o teste não treponêmico, né, que é o VDRL, como que é esse acesso aos exames laboratoriais, então as gestantes conseguem fazer, o teste está disponível, é livre demanda, é um laboratório terceirizado, como que isso funciona? O teste não treponêmico está disponível para a população em geral por livre demanda também. A penicilina está na atenção básica, né, então, de preferência também que todas as unidades façam a aplicação da penicilina, ou então qual o percentual de unidades da atenção primária que faz a aplicação da penicilina, como é a atuação da enfermagem, então o diagnóstico e tratamento da sífilis, ele está sendo feito também pelos profissionais de enfermagem, eles estão prescrevendo a penicilina, eles estão aplicando a penicilina, mesmo que não tenha médico disponível na unidade de saúde. Então, tudo isso é importante para a gente conseguir evitar os casos de transmissão vertical de sífilis. Por isso estão colocados aqui no checklist, são coisas que a gente vai checar na visita, né, vai avaliar como que isso está acontecendo no município. Então, como que é o acompanhamento, como é o segmento dessas gestantes que tiveram diagnóstico de sífilis, né? Como que isso é feito na atenção básica, se as parcerias estão sendo chamadas para serem testadas e tratadas também, tá? E como que é o segmento ambulatorial das crianças expostas ou com sífilis congênita. Então, isso é só a parte da gestão, tá, gente? Aí, depois daí, a gente parte para a visita às unidades básicas de saúde. Então, para avaliar como que está lá na atenção primária. Vocês vão perceber que algumas coisas do checklist se repetem, e isso é proposital mesmo, porque a gente tenta ver como é que a gestão está enxergando isso, como que isso realmente está acontecendo lá no serviço de saúde. Né? Então, se existe essa continuidade, né? essa consonância de condutas entre o que a gestão quer fazer e espera que esteja sendo feito e o que está realmente acontecendo nas unidades de saúde. Tá? Então, aqui, quando a gente chega na atenção primária, então, de novo, a gente vai ver como que está o estímulo ao pré-natal precoce, como que é o acesso a esse pré-natal, qual o tempo médio de agendamento para a primeira consulta, é demanda espontânea, consegue fazer a primeira consulta no mesmo dia que faz o diagnóstico da gestação? De novo, né, tem teste rápido de gravidez, faz testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C, essa testagem é feita no primeiro trimestre, tá? Se não tem teste rápido, tem sorologia disponível, os testes rápidos, eles são realizados na primeira consulta, se a unidade realiza o teste 2 para HIV, né, então, se o primeiro teste de HIV deu positivo, eles têm o teste 2, eles fazem na unidade. Parece óbvio, né, que todas as unidades estariam fazendo isso, mas às vezes a gente vê que não funciona bem, né, às vezes não tem o teste rápido, o segundo teste disponível, às vezes tem que encaminhar para outro local. Como que isso está acontecendo? Isso é um encaminhamento fácil, né? A gente não vai perder nenhuma gestante aí no meio do caminho.
Então, os testes rápidos estão disponíveis durante todo o horário de funcionamento da unidade, isso é livre demanda, precisa agendar, né, aquilo que a gente já comentou antes. E quem são os profissionais que estão capacitados para execução do teste, né, como que eles foram capacitados, se foi treinamento do Telelab, como que isso está funcionando na unidade. A parte de diagnóstico também avalia a execução do teste, se ele está sendo feito de maneira adequada. Se após esse primeiro teste rápido, a gestante com teste positivo para sífilis, ela vai ser tratada imediatamente, vai ser solicitado o teste não treponêmico, né? Como que é essa conduta no serviço de saúde? A unidade realiza a coleta de sangue para exames laboratoriais do pré-natal, então isso é uma questão importante também, né? O teste rápido, ele é fundamental para o diagnóstico de sífilis e HIV, mas a gente precisa de alguns testes adicionais que precisam ser coletados e enviados para o laboratório, ou então a gente precisa entender como é que é feito esse encaminhamento da gestante. Ela tem um acesso facilitado para a coleta desses exames, né, ou ela entra no fluxo comum, é solicitado os exames para ela e ela entra na fila de toda a unidade básica para fazer esses exames laboratoriais. Isso dificulta, a gestante tem que ser priorizada. Se puder coletar o sangue na unidade e de lá enviar para o laboratório, para a paciente não ter que ir até o laboratório, a gente não correr o risco dela não ir no laboratório fazer os exames, então isso facilita. Tá? Se é feito pré-natal do parceiro, a disponibilidade do teste não treponêmico, né? Então está disponível para a população geral em livre demanda, para o parceiro e para a criança também, ou é só para a gestante? Então, aqui a gente pergunta de novo sobre a administração de penicilina na atenção básica, né? Se faz, se não faz, se faz em outra unidade. Se na UBS pode ser prescrito só pelo médico, pode ser prescrito também pelo enfermeiro e aplicado pelo enfermeiro independente da presença do médico. Então, isso aqui também vai ser avaliado num score, para a gente ver como que está funcionando essa questão do tratamento. Tá? Como é que está sendo feito esse controle, né, da realização dos testes das gestantes, né? Então, se é no prontuário físico, é um livro de controle, é um sistema de informação compartilhado, que o hospital e a maternidade têm acesso também ao prontuário da atenção primária, né, porque isso é importante. Então, facilita para a gente saber se aquela gestante teve uma resposta adequada ao tratamento ou não. Se há busca ativa de casos de gestantes com sífilis que estão faltosas, então que não vieram fazer alguma dose da penicilina ou que não retornaram para fazer os VDRLs de acompanhamento, né, como é que essa busca é feita. Se a unidade realiza também segmento das crianças expostas, como que é o fluxo de encaminhamento das gestantes com um exame positivo para HIV ou com hepatites virais, né, aqui já pensando também no futuro na certificação da eliminação de transmissão das hepatites virais, também principalmente hepatite B, para um SAI ou um CTA, né, para fazer exames e seguir o acompanhamento por lá também, como que é feito esse encaminhamento? O pré-natal é compartilhado, né? A unidade básica de saúde, ela realiza também ações de prevenção combinada do HIV, então oferta PrEP, oferta PEP, né? Então a gente sabe que isso é importante também, até para ser ofertado para os parceiros, até para quem já tem HIV, talvez seja um casal discordante, está em planejamento reprodutivo. Se a UBS também realiza essas ações, isso é uma coisa boa, que vai facilitar o acesso. E se houve falta de insumos nos últimos 12 meses, então preservativo, algum teste rápido, teste de gravidez, contraceptivos. E aí, depois desse checklist, desse questionário inicial, a gente também faz a avaliação de prontuários. Tá? Vocês vão ver que tem avaliação de prontuários na unidade básica, no serviço de atendimento especializado e também na maternidade. Então, a gente vai pegar e avaliar prontuários de gestantes com sífilis, né, para ver se tudo foi feito da maneira adequada, em tempo oportuno. Então, foi feito teste rápido durante a gravidez, para HIV e para sífilis, foi realizado na primeira visita,
a gestante foi classificada e tratada adequadamente para sífilis, né? Então, isso está registrado no prontuário, porque isso precisa estar registrado no prontuário, né? Se não tiver, como é que a gente vai ter certeza se foi feito? Então, o enfermeiro está prescrevendo também a penicilina, então a gente sabe que o profissional de enfermagem tem autonomia, ele pode prescrever, pode aplicar o tratamento. A administração da penicilina na gestante foi feita, idealmente, até 24 horas após o primeiro teste, né? Então, está sendo feita em tempo oportuno, o mais rápido possível, para a gente tentar evitar a transmissão vertical. Foi realizada a coleta de sangue para teste não treponêmico, né? Então, de preferência logo após o teste rápido reagente, para a gente poder fazer o controle de resposta ao tratamento. Então, tem registro de convocação de parceiros, foram feitos os testes de monitoramento, então, ela diagnosticou sífilis, tratou da maneira adequada, ok, mas foi monitorado para ver se a resposta ao tratamento foi adequada, porque isso vai impactar lá na frente no que vai ser feito com a criança, né? Número de consultas de pré-natal. Então, se foi lançado o código adequado dos procedimentos de teste rápido nos sistemas de informação, né? Então, aqueles locais que tem prontuário do ESUS, se está sendo colocado no campo específico do teste, e a gente avalia também o prontuário da criança, né? Para ver se foi realizado o acompanhamento da criança exposta, para ver se ela tem os testes não treponêmicos de acompanhamento. E aí, depois de tudo isso, né, de toda essa avaliação que é feita em conversa com os profissionais, na visita à unidade e na revisão dos prontuários, isso vai virar um score, né, de avaliação, para que a gente consiga transformar tudo isso que a gente viu e que a gente avaliou numa medida mais objetiva, né, então, de critérios para sífilis e para HIV. Então, que a gente já mostrou lá no checklist, né, que isso aqui vai virar, então, em números para a gente conseguir elaborar um score para a avaliação final, para o relatório final, tá? Então, vejam que são muitas coisas que são avaliadas, a visita é bem detalhada, né? A gente checa todas as etapas, se estão sendo cumpridas de maneira adequada, desde o diagnóstico até o tratamento, as ações de prevenção, se estão sendo feitas da maneira correta. Em relação ao SAI, né? Então, no serviço de atendimento especializado, a gente vai ter perguntas mais específicas, né, que são pertinentes ao cuidado que é realizado nesse serviço, especialmente para o HIV. Tá? Então, avaliar se o teste rápido para HIV e os exames laboratoriais, tanto CD4 quanto carga viral, quanto genotipagem, estão disponíveis e acessíveis para as gestantes, para as parcerias sexuais e para as crianças expostas. Então, como é que isso acontece? Isso é coletado no SAI? Isso é encaminhado para onde? Né? Onde é feita essa coleta? Eita, peraí que saiu aqui a minha apresentação. Para a gente estava Oi. ok. Para a gente estava ok, saiu para você? Saiu a tela, mas peraí que eu vou voltar aqui. Vou só localizar aqui de novo. Pronto, voltou. Estão vendo aí, normal? Bom, espero que estejam conseguindo ver. Pronto, então, exames, né, como é que eles são realizados, as ações de planejamento reprodutivo, né, então, existe esse estímulo, né, isso é conversado com as pacientes, como é feito esse planejamento reprodutivo, o serviço oferece PrEP, PEP para os parceiros em casais soro diferentes,
O serviço monitora a vinculação, né, e a retenção das mulheres que estão vivendo com HIV, porque se a gente consegue ter um controle adequado das mulheres vivendo com HIV, se a gente consegue garantir que elas estão tendo acesso ao serviço, à medicação, que elas têm carga viral indetectável, quando elas se tornarem gestantes, tudo vai ficar muito mais fácil, né? O serviço monitora a vinculação e a retenção das gestantes que estão em tratamento, então tem busca ativa se a gestante faltou uma consulta, faltou uma coleta de exame, né, como que isso é feito. Os profissionais, tanto médico quanto enfermeiro, têm acesso ao sistema laudo, que é aquele sistema de monitoramento, né, o CICEL, em que a gente vê o resultado de CD4, o resultado de carga viral, a gente consegue ver se essa paciente está retirando a medicação, né, no tempo certo. Então, ajuda muito, né, auxilia muito no acompanhamento e no monitoramento dos pacientes que vivem com HIV. Se o serviço utiliza o SINC, que é o Sistema de Monitoramento Clínico, né, para monitorar as ações em relação às gestantes, para ver se elas estão com carga viral indetectável, se tem referência e contra-referência com a atenção básica e com a maternidade, como que isso é feito. Então, existe uma vinculação mesmo, né? Isso entregue um papel de referência à gestante que tem que se virar aí sozinha, buscar a maternidade, ou da atenção básica para o SAI, ou do SAI para a atenção básica, né? Como que é feita essa vinculação? Se existe busca ativa também das crianças que perdem o segmento, se tem oferta de PrEP, a fórmula láctea infantil, ela está disponível para as crianças, né? Então, por quanto tempo, qual é a quantidade, se faltou essa fórmula nos últimos 12 meses, né? E se houve falta de algum outro insumo, além de avaliar se há treinamento e capacitação das equipes multiprofissionais para essas ações específicas de prevenção da transmissão vertical. Então, no SAI, são outras coisas bem mais detalhadas em relação principalmente à transmissão do HIV. E aí, aqui também vai ser feita a avaliação de prontuário, tanto de criança exposta ou com infecção pelo HIV, quanto das gestantes. Então, no prontuário, a gente vai verificar de novo se os exames laboratoriais foram coletados de forma adequada, né, se foi solicitada a carga viral principalmente para a gestante no final do pré-natal, ali nas 34 semanas, para a gente avaliar a via de parto, se essa carga viral era indetectável, né, se foi feito contagem de CD4 pelo menos uma vez durante o pré-natal, então, se a avaliação dessa gestante durante o pré-natal foi feita adequada, se ela não estava usando ainda antirretroviral, se foi coletado genotipagem pré-tratamento. Então, esse é um benefício que a gente tem agora pelo Ministério. Essas pacientes a gente consegue fazer genotipagem pré-tratamento para poder escolher já um esquema antirretroviral mais adequado, que vai ser mais eficaz para elas, caso elas tenham alguma resistência. Se tem registro de referência e contra-referência para os outros serviços, né, se isso está claro no prontuário, como que foi feito. Se tem orientação sobre a contraindicação da amamentação, né, se isso foi conversado com essa gestante durante esse período de pré-natal, sobre o uso de preservativo durante a gestação, se foi registrado busca ativa, né, em caso de gestantes faltosas. Em relação à criança, né, quantas semanas tinha essa criança exposta quando ela realizou a primeira consulta no serviço de acompanhamento ambulatorial, né, então ela saiu da maternidade, foi prontamente encaminhada para o serviço, realizou essa consulta em tempo oportuno, né, não ficou perdida no meio do caminho. Se ela ficou perdida, se tem registro de busca ativa, né, e como foi feita essa busca ativa em caso de perda de segmento. Se foram realizadas pelo menos 2 cargas virais na criança exposta, e se foi realizada a sorologia, né, para confirmação do diagnóstico ao final do acompanhamento, se foi realizada profilaxia para pneumocistes e se foi disponibilizada a fórmula láctea infantil para criança exposta. Então, a avaliação aí bem detalhada dos prontuários também para a gente verificar essas informações. E aí, de novo, né, isso que foi avaliado lá detalhadamente vai para um score, vai se transformar num score para ser colocado de maneira mais objetiva no relatório final. Então, proporção de gestantes, né, que realizaram carga viral no início do pré-natal, que realizaram a carga viral
com as 34 semanas para avaliar via de parto, quantas que estavam indetectáveis na 34ª semana, fizeram pelo menos um CD4 da gestação, as crianças tiveram pelo menos 2 cargas virais realizadas e fizeram pelo menos uma sorologia com 18 meses para a definição final. E aí, em relação à maternidade, também, né, um checklist específico, com questões focadas aí nas atribuições da maternidade para evitar a transmissão vertical, né? Então, de novo aqui, avaliar como que acontece essa vinculação da gestante, né? Como é que ela chega na maternidade, ela já sabe aonde que vai ser o parto, né? No momento que ela tem o diagnóstico, ou ela chega lá sem nenhum encaminhamento. Se é feito na chegada na maternidade, teste rápido de HIV e de sífilis na admissão para o parto, e também em caso de aborto ou natimorto. Se esse serviço não está realizando o teste rápido ou exame laboratorial, por que não está realizando, né? O que está acontecendo? Se todos os insumos de prevenção, eles estão disponíveis na maternidade, então o ideal é que a maternidade tenha antirretroviral, tem injetável para usar no parto, tenha terapia antirretroviral para a mãe, tenha terapia antirretroviral para a criança, fórmula láctea e a cabergolina, né? Então a gente vê, às vezes a maternidade não tem tudo isso, tem algumas coisas, mas não tem outras, ou então a gestante tem que levar, né? Ela leva do SAI para a maternidade, e às vezes acontecem imprevistos nesse meio do caminho, né? Às vezes chega uma gestante que é diagnosticada na hora do parto, e aí como é que faz, se na maternidade não tem os insumos? Ou a gestante entra em trabalho de parto, vem para a maternidade e esquece de trazer o kit que ela deveria trazer do SAI, né, com as medicações dela e da criança. Então, se isso tudo está disponível, né, ou se tem só parcialmente, tem antirretroviral para a mãe e para a criança, e a cabergolina, mas não tem a fórmula, então, tudo isso a gente avalia lá na visita, né, para ver se está bem completo, se para uma emergência, um caso que não estava planejado, uma gestante que foi diagnosticada no momento do parto, vai ter todos os insumos disponíveis. A avaliação da indicação de via de parto, né? Então, se a cesárea está sendo indicada realmente só para aquelas gestantes que estão com carga viral acima de 1000 cópias, e como é que estão sendo indicadas as outras vias de parto. Então, aqui é uma tentativa de ver se está sendo seguido realmente o protocolo do Ministério. Então, aquelas gestantes que têm carga viral indetectável, ou mesmo carga viral menor do que 1000 cópias, o ideal é que elas tenham parto normal, né, ou parto por indicação obstétrica, que não seja feita cesárea nesses casos, e só para realmente aquelas gestantes que estão com carga viral alta. Se está sendo feita inibição farmacológica da lactação, então tem a cabergolina disponível. Está sendo realizado ainda enfaixamento das mamas, que é uma coisa que não é preconizada mais, né, pelo Ministério. Se a penicilina está sendo administrada para tratamento da sífilis quando tem indicação, né, então a gente pergunta isso e revisa isso nos prontuários. No caso das crianças expostas à sífilis, se está sendo feito na maternidade teste não treponêmico para ser pareado com o teste de sangue da mãe, né, para definir a conduta para a criança exposta à sífilis. Se, além disso, está sendo avaliado também a história de tratamento da mãe e o exame físico do recém-nascido, né, para definir a conduta de maneira mais adequada. Se são oferecidos testagem e tratamento às parcerias sexuais, então, caso eu tenha um diagnóstico de HIV ou de sífilis e tenha um parceiro que não foi avaliado, não foi tratado por algum motivo, se a maternidade está fazendo essa avaliação e esse tratamento, né, não está perdendo essa oportunidade de tratar o parceiro. Se a maternidade também disponibiliza vacina contra hepatite B e imunoglobulina para aqueles casos indicados, né, quando a mãe é positiva. Se essas vacinas são aplicadas na maternidade, então, quais vacinas que tem, né, quais que a maternidade aplica. Se a maternidade dispensa, né, a fórmula infantil no momento da alta hospitalar e por quanto tempo, né, quantas latas são dispensadas. Então, para que essa mãe que está tendo alta ainda não tenha que se deslocar até um outro local para pegar a fórmula infantil.
Se no momento da alta da gestante é feita essa contrarreferência de maneira adequada, né, é feito um registro do que foi feito na maternidade, é entregue um relatório de alta, existe uma planilha compartilhada, a gente viu muito isso em alguns municípios, né, às vezes é uma planilha no Drive que o município tem, que é compartilhada entre a atenção básica, o serviço de atenção especializada e a maternidade, e ali são colocadas as informações das gestantes para que todos possam ter acesso em tempo oportuno. Como é feito o referenciamento da criança exposta ao HIV, né? Então, ela já sai com a consulta agendada, que seria o ideal, né, para o segmento ambulatorial. Como ocorre o referenciamento das crianças com sífilis, né? Ela vai para atenção básica, vai para atenção especializada, como é que vai ser feito isso? E também se houve alguma falta de insumo e como é feito o treinamento e capacitação para as equipes. Né, se dentro do que é feito de treinamento e capacitação para as equipes das maternidades também é abordado especificamente essa questão da prevenção da transmissão vertical. Aqui, de novo, a gente vai ter revisão de prontuários, né, então, uma coisa que a gente sempre fala nas visitas, assim, é que o município se organize, tente já deixar separados os prontuários, para que a gente possa revisar com calma, né, poder olhar todas as informações com cuidado. O ideal é que a gente revise de 5 a 10 prontuários em cada serviço que a gente visita, né, para que a gente tenha uma amostra maior e mais representativa do que está sendo feito e como está sendo feito naquele serviço. Então, prontuário de gestante e de criança exposta ao HIV ou com infecção por HIV, né, se tiver disponível naquela maternidade. Então, a gente vai avaliar em que momento foi iniciado o antirretroviral, né, com quantas horas de vida foi iniciado, lembrando que o ideal é que seja iniciado nas primeiras 4 horas, então, de novo, isso tem que estar anotado de maneira clara no prontuário, né, qual foi o horário, quando essa criança receber alta, isso tem que ir na nota de alta, no sumário de alta, para o serviço de atenção especializada que vai acompanhar essa criança. Foi iniciado o AZT ou foi iniciado terapia combinada, com tantas horas de vida, a criança recebeu a primeira dose. Isso é importante, né, porque isso vai determinar um risco maior ou menor de infecção por HIV para aquela criança. Se foi realizada a coleta da carga viral na maternidade, então o ideal é que seja feita a primeira coleta de carga viral dessa criança exposta ainda na maternidade, né, se isso está sendo feito de maneira adequada, se a maternidade realmente dispensou a fórmula, né, e se foi registrado no prontuário as orientações para o referenciamento da criança. E na gestante também, se foi realizada a testagem, né, se houve indicação de cesárea quando tinha indicação conforme o PCDT, o protocolo do Ministério, se foi feita a carga viral na gestante, quando tinha indicação, se foi administrado o AZT, né, se foi registrado as orientações em relação à amamentação, se foi feita a cabergolina, e se foi feita a alta responsável também dessa gestante já encaminhada para o serviço de saúde que vai fazer o acompanhamento de maneira adequada. Em relação à sífilis, né, então, também avaliar a realização de teste rápido na chegada na maternidade, né, se o tratamento prescrito para a gestante foi feito de maneira adequada. Então, se está registrado isso no prontuário, né, que foi visto na caderneta de pré-natal que essa gestante tinha tratado ou não tinha tratado, se foi registrado esse tratamento para sífilis, se tinha os testes de acompanhamento, o VDRL de acompanhamento, se foi realizado na maternidade o exame pareado da amostra da gestante com a do recém-nascido para determinar a conduta, se a maternidade fez a alta também responsável, né, mantendo a continuidade do cuidado. Em relação às crianças também, se foi feito o exame físico adequado na criança nascida de mãe que teve sífilis, se a criança foi classificada adequadamente como criança exposta a sífilis ou criança com sífilis congênita, né, então isso também tem que estar relatado de maneira clara no prontuário. Se foi feito o exame do líquor, no caso de criança com sífilis congênita, e se esse referenciamento na alta da maternidade também foi feito de maneira responsável. Então, vejam que é bastante coisa para a gente avaliar, né? A gente costuma dizer que essas visitas, elas são
muito gratificantes, a gente sempre aprende muita coisa, essa troca de experiência com as pessoas que estão nos serviços, a gente sempre vê uma ideia nova, uma coisa diferente que é interessante, que a gente pode trazer para a nossa realidade, mas realmente, assim, exige muito cuidado, a gente sempre tem muita cautela, revisa, muito carinho todos os prontuários, né, vê todos os processos de trabalho com atenção, o que está sendo feito, como está sendo feito. E aí, mais uma vez, isso vira um score em relação às maternidades, né, que vai ser colocado no relatório final. Né? Então, aqui, sobre o uso da cabergolina, as crianças que iniciaram a profilaxia nas primeiras 4 horas, né, a porcentagem, a administração de penicilina para o tratamento da sífilis quando indicado, e realização de teste para sífilis em caso de aborto inatimorto. Tá? Então, aqui vocês conseguiram ter, assim, uma visão geral, né, eu espero, do que a gente avalia em relação a programas e serviços para a construção desse relatório final da visita, baseado no que o município já vai trazer no relatório preliminar que ele envia para o Ministério da Saúde, né? Então, a gente da equipe de validação, a gente vai receber esse relatório, a gente lê esse relatório antes de ir para o município, e na visita a gente vai conferindo, né, checando as informações, e às vezes o município faz um relatório e quando a gente vai na visita a gente vê que tem muito mais coisas, né, que faz muito mais do que às vezes o que está colocado no relatório, então a gente também leva isso, né, para o nosso relatório final. Então, é sempre uma oportunidade também para rever processos de trabalho, para alinhar condutas, e sempre lembrando, né, que o que não for registrado vai ficar como não realizado. A gente tem falado isso, né, e citado isso sempre nas visitas, que a gente sabe que o volume de trabalho, tanto na atenção básica, quanto nos serviços especializados, quanto nas maternidades, é muito grande, e às vezes o registro ele acaba ficando um pouco para trás. Então, muitas vezes as coisas são feitas como deveriam, mas não está registrado. E a gente realmente precisa desse registro para poder emitir os selos, né, e as certificações. Então, sempre tentar registrar tudo de maneira adequada, nos locais adequados. E lembrar também que a certificação ela precisa de manutenção, né? Então, uma vez que o município for certificado, a cada 2 anos, para estados e municípios com população acima de 1 milhão de habitantes, e a cada 3 anos, para estados e municípios com população menor, vai ser preciso fazer a manutenção dessa certificação, né? Então, para a gente saber que os processos eles estão sendo mantidos, né? Que o cuidado continua sendo realizado da mesma maneira, para se manter esses níveis de eliminação, né? Ou de selo ouro, prato, bronze, para transmissão vertical de HIV e da sífilis. Acho que esse era o último slide. Aqui só um registro da nossa última visita, que foi aqui no meu estado, aqui no Rio Grande do Norte, no município de Parnamirim. Então, sempre é uma equipe grande, né? Aqui vocês estão vendo de colete a equipe do Ministério da Saúde, né? Então, vem atores do estado, do município, dos serviços que vêm acompanhar a visita. É sempre um momento muito interessante, né? Que a gente consegue trocar experiências e de muito aprendizado para todo mundo. E fica um estímulo aí para os municípios que ainda não se candidataram e têm intenção de se candidatar, que é uma experiência muito boa. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Obrigada, Mônica. Excelente apresentação. Acho que está precisando mesmo, né? A gente repassar um pouco o checklist, mostrar o que realmente acontece, né, durante a visita, porque para os municípios resta uma incógnita e às vezes causa muita tensão, né? Mas assim, é claro que a visita tem objetivos de qualificar e principalmente assim, tem uma questão muito educativa, né? É um momento bom da gente trocar informações, esclarecer dúvidas, né? Não tem papel de fiscalização, né? De um julgamento assim, do que está sendo feito, né? Só aperfeiçoar, né, a questão da assistência e dar um cuidado melhor às gestantes. Antes de tudo,
Bom, eu acho que eu nem me apresentei no começo, mas eu sou Leonor, eu sou enfermeira e trabalho na Coordenação Geral de Vigilância e Assistência. Desculpa aí a frase. E queria também, antes que eu esqueça, de lembrar que no dia 4 de agosto, às 14h30 também, a gente fará o webinar sobre direitos humanos, né, e igualdade de gênero, que é uma temática importante no processo de certificação e que muitas vezes é difícil de entender, né, porque é uma parte mais, digamos assim, subjetiva, né, e nós, profissionais de saúde, gostamos muito do biomédico, né, das coisas concretas, dos remédios, então é muito importante essa parte de direitos humanos, né, a gente vai ter as pessoas super interessantes, muito envolvidas nisso, e é bom o município entender qual é o nosso olhar, né, durante a visita sobre direitos humanos. Outra questão que é importante é que as pessoas que forem assistir se registrarem no webinar.aids, né? Acho que é .aids.gov, webinar.aids.gov.br, antes do webinar, para depois poder ter o certificado, né? E também fica disponível na plataforma de webinar do Ministério da Saúde, fica gravado essa apresentação. Bom, surgiram algumas questões aqui. Eu não sei se a Maíra quer a palavra, a Lilian gostaria de falar alguma coisa? Não. Obrigada. Pode continuar, Leonor. Estou aqui também para participar do debate. Só para me apresentar rápido, meu nome é Maíra, sou médica aqui da Segiste e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, assim, já surgiram alguns questionamentos, algumas perguntas, né? O primeiro foi da Fabiane, perguntando por que o percentual, né, do indicador de processo do selo prata e bronze é o mesmo, né? Qual seria a diferença? Eu acho que isso aí eu mesma posso responder, porque com a parte de indicadores eu estou... Então, assim, porque o selo ou a certificação é uma combinação de indicadores. Tem os indicadores de impacto, que representam o resultado da ação, né, que seria a incidência da sífilis congênita, a incidência de HIV entre as crianças, ou a taxa de transmissão vertical do HIV, né, a relação de número de crianças que se infectam em relação ao número de gestantes, né, que a gestante passa a ser meio um proxy, né, do número de crianças expostas, que é o risco, digamos assim, das crianças. Então, os indicadores de processo, que são aqueles das consultas, do teste, do tratamento adequado, o selo prata e bronze tem que ser 90% das gestantes. Então, pelo menos 90% das gestantes com consulta com 4 ou mais consultas, 90% das gestantes adequadamente tratadas, 90% das gestantes testadas, 90% das gestantes em uso de TAR. Não muda, porque a diferença, no caso do HIV, é a incidência, né? Então, no caso do município não atingir uma incidência de 0,5%, de meia criança por 1.000 nascidos vivos, mas a incidência é diferente na prata e no bronze, né? No caso de prata, a incidência tem que ser menor do que 1,5, e para bronze, a incidência é menor do que 2, menor ou igual a 2 por 1.000 nascidos vivos, tá? E assim, a mesma coisa entre selo ouro e eliminação, porque no selo ouro a incidência é menor que 1 e para eliminação, no caso da HIV, é menor do que 0. No caso da sífilis, também é incidência, né? Então, para selo prata e bronze na sífilis, no selo bronze a incidência de sífilis congênita é menor do que 7,5, né? Para prata é menor do que 5. E aí, os indicadores de processo são os mesmos. Assim, a meta no indicador de processo é a mesma. Então, espero que tenha ficado claro. Temos uma outra questão aqui, agora no chat, né? Que prontuários serão avaliados durante a visita? Alguém pergunta. Quer que eu responda essa ou vocês vão responder aí? Pode responder. Opa. Estão conseguindo me ouvir, gente? Deu uma cortada aqui. Sim, estamos te ouvindo. Então, a gente pede sempre, né, que sejam separados prontuários dos anos que estão sendo avaliados para certificação.
né? Então, assim, se o ano que está sendo colocado, os indicadores de taxa de transmissão de sífilis de HIV foi 2022, então a gente quer ver prontuários de 2022, né, para entender como que foi feito esse processo durante esse ano, para o qual está sendo solicitado o selo ou a certificação da eliminação. Então, cada unidade de saúde é que vai separar os prontuários, mas a gente vai avaliar sempre prontuários de gestante com HIV ou com sífilis, de criança exposta, né, ou criança com HIV e com sífilis, tanto na maternidade quanto no serviço de atenção especializada, e na atenção básica, né, também os prontuários das gestantes com sífilis, para ver como é que foi feito esse acompanhamento. Gostaria só de complementar, Mônica, é porque eu não li a pergunta direito para você, desculpa, porque a pessoa perguntou se será uma análise aleatória, né, os prontuários. Né? Mas como a Mônica já falou, não é aleatória, o município já deixa preparado o prontuário para quando a gente chegar também não perder muito tempo. E complementando também o que a Mônica falou, se o município está pedindo somente eliminação ou selo para HIV, na atenção primária a gente vai ver 10 prontuários de gestante de forma geral, assim, não necessariamente tem que ter sífilis, tá, gente? Agora, se realmente a avaliação é para sífilis, a gente precisa dos prontuários das gestantes com sífilis, tá? Mas a gente combina tudo antes da visita. Leonor, ainda tem, eu acho que outra pergunta. Tá, Maíra? Aqui também está perguntando em quanto tempo será realizada a visita técnica nos serviços pela equipe nacional de validação. Eu não sei se a Mônica quer responder ou você quer responder. Quer responder? Não, pode falar, Maíra. Não, isso depende. Em geral, a gente está organizando para que minimamente ali tenha 4 períodos. Num município, a gente conseguir avaliar, ou seja, 2 dias inteiros, né? Para a gente conseguir avaliar minimamente todos os eixos e ter um relatório. Mas a gente está vendo com antecedência cada caso, e aí vai se ver a necessidade, se necessário, ampliar essa quantidade de visitas, assim, a depender realmente da quantidade de habitantes por município, se está vendo HIV e sífilis, por vezes se está vendo só HIV, tem alguns municípios que pediram HIV e agora estão vendo sífilis, então já foram vistos em algum grau, então a gente está avaliando cada caso. Então, aí a gente entra em contato com o município e organiza. Pronto, deixa eu só complementar aqui o que a Maíra falou, isso depende muito mesmo de cada município, né? Porque outra coisa também que é avaliada é as distâncias. Então, se é um município muito grande, que a maternidade e a unidade da atenção básica ficam muito distantes uma da outra, às vezes a gente precisa de mais tempo, né? Mas é bem variável, eu diria, esse tempo. Mas é tudo combinado com antecedência, né? Tudo planejado em conjunto, então dá tempo de se organizar. Eu não estou recebendo mais perguntas. Não sei se no chat tem alguma coisa. Tem no chat aí do YouTube, porque, na verdade, eu não estou acessando o YouTube. Estão perguntando se a apresentação vai ficar gravada, ela vai ficar gravada e vai ser colocada depois no YouTube também. Mas é interessante sempre se cadastrar no webinar.aides, e lá também fica a questão da apresentação. Então, mas é só esse aviso para as pessoas que estão perguntando. Sem outras perguntas aqui, Leonor, estou até acompanhando também. Bom, Então, então, acho que a se princípio, não sem perguntas no chat do YouTube. acho que ficou bem claro, né? É importante porque são momentos da gente rever, né, todos os fluxos, né, como a gente está organizado, como a rede se organiza, né, para não perder as gestantes,
né, para que tenha um diagnóstico oportuno, tratamento. Então, acho que essa certificação é bom, que é um momento para parar e olhar, né, a nossa rede, como é que ela se encontra, né? E também acho que é muito importante, porque aproxima muito a vigilância, né? Os números, a análise do banco, com quem está lá preenchendo o papel e cuidando das pessoas, né? Então, é um momento realmente de integração, né? De vigilância e assistência. Leonor, apareceu pergunta aqui, a de Fabiane de Timar. Gostaria de saber se esse cálculo foi previsto com as populações flutuantes, tipo usuários de droga, moradores de rua. Eu estou Sim, entendendo que talvez são os indicadores. os indicadores incluem todas as pessoas, tanto que o denominador sempre é o total de nascidos vivos, né? Num determinado ano. Né? O total de nascidos vivos de 2021, por exemplo. A gente está certificando a cifra desse ano com relação a 2021. Então, os indicadores têm que incluir todos, né? No caso, tratamento adequado para sífilis, no total de gestantes notificadas. É claro que se tem subnotificação, a gente pode não estar avaliando bem. Por isso que é importante conhecer a rede, né? Ver como ela se organiza, né? Se a vigilância realmente atua, monitora os casos, tem meios de achar as gestantes, né? Se tem capacitação, enfim, tudo isso. Mas inclui todo mundo. Você quer complementar? Alguém quer complementar, Mônica? Acho que é importante, né, enfatizar isso, que é uma avaliação do município, né? Então, inclui todos os casos que estão notificados naquele município. Às vezes a gente vê alguma questão também relacionada, assim, principalmente a municípios maiores que atendem gestantes de outros municípios para parto, né, ou às vezes para o acompanhamento especializado depois que a criança nasce ou algo assim, mas aí isso é levado em conta para as gestantes do município específico, né? Então, se identifica que aquela gestante que está ali está sendo atendida ali, mas ela é de outro município, ela não entra nessa avaliação, ela não entra nesse cálculo de indicadores que eles são municipais, né, no caso. Eu acho que é importante complementar que, assim, esses dados para conseguir eliminação como problema de saúde pública ainda fica um restinho ali, né? Assim, é diferente de erradicar. Erradicar é não ter nenhum caso, né? E aí, às vezes, é questionado, mas essa paciente é moradora de rua, ou essa é usuária de droga, então a gente não pode tirar ela do cálculo. A gente enfatiza que não, é exatamente para atingir todas as populações. Então, a gente entende como questão de problema de saúde pública você conseguir atingir essas populações. Então, tem municípios que não alcançam os indicadores exatamente por causa dessa população, e a gente entende que é nisso que tem que ser trabalhado, realmente o acesso e assistência em populações mais vulneráveis. Então, em geral, as visitas elas são priorizadas, inclusive, para serviços que atendem população mais vulnerável, que a gente entende que é para fazer todos os esforços possíveis para atingir o mínimo mesmo de transmissão vertical, que a gente sabe que vai ser nas populações mais vulneráveis, que vai ser mais desafiador, né? Então, acho que é importante colocar isso. E apareceram outras Sim, estou perguntas? Tá, aqui, Maíra. ok. Alguém perguntou, a Milene, né, está perguntando se serão visitados os municípios que, após a avaliação estadual, não atingiu o mínimo dos indicadores, né, não atingiu a meta nos indicadores que eu estou colocando, né? Na verdade, bom, alguém que você quer? Não, pode ficar à vontade. Na verdade, a certificação é um processo, né? E todo ano vai ter, e a gente vai ter que tentar trabalhar com os que conseguiram, né, indicadores bons, né, de matéria, e os que estão para trás, eles avançarem, né? Então, a gente não, com certeza, o Ministério, né, como faz parte dessa política pública como um todo, não vai abandonar os municípios que têm mais dificuldade, mas é uma outra linha
de atenção, de cuidado, né? Por exemplo, com alguns estados, a gente vai lá para fazer capacitação, para discutir a rede, né? Para montar os comitês de transmissão vertical, tudo visando para que aquele estado ou aquele município possa avançar nesse sentido. Mas a visita de certificação é direcionada para quem tem indicador para eliminar ou que está perto de eliminar a transmissão vertical, né? Mônica, você quer falar mais alguma questão? É que, como a Mônica colocou bem, né, é para reconhecer esse município, as pessoas que trabalham no município, né, é um reconhecimento pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo, né, na organização. Tem um outro sentido. Não sei se alguém quer complementar. A gente não tem nem perna, né, Leonor, para visitar. A gente até gostaria, se pudesse, né, visitar todos os municípios, mas exige toda uma mobilização, é uma equipe grande, vão pelo menos 4 pessoas da equipe do Ministério, né, então existe toda uma questão logística para fazer essas visitas. Mas a gente tem percebido, acho que vocês aí do Ministério podem até falar melhor disso, que alguns estados estão se organizando para dentro do próprio estado fazer esse processo também, né? Então, se tem um município que demonstra interesse, mas que não conseguiu atingir os indicadores, os estados também podem se organizar para eles fazerem essa visita técnica e tentar identificar quais são os pontos que precisam ser ajustados para que esse município, talvez no próximo ano, consiga atingir as metas e daí solicitar a certificação. Né? Acho que esse é o objetivo, acho que principal de tudo isso, né? É fazer esse diagnóstico de como que está a situação do atendimento e do acompanhamento das gestantes e das crianças no Brasil como um todo, e estimular os municípios que eles busquem melhorar para conseguir, né, atingir esses indicadores e que num futuro próximo a gente consiga certificar o país todo, né, como eliminação ou como algum selo em relação à transmissão vertical da sífilis e do HIV. O Vinícius pergunta se os checklists estão em algum lugar organizado conforme os slides. O checklist ainda não está disponível, né? É de uso da equipe nacional de validação, mas realmente a gente pode pensar, né, quando for republicar o suplemento, que é um anexo ao guia que está no site do Ministério, né? O suplemento é um orientador do relatório que o município tem que elaborar, talvez a gente possa colocar um checklist também para já deixar bem claro, né, os pontos que vão ser vistos, né? Uma boa sugestão. Deixa eu só complementar, Leonor. Na verdade, tudo que está no checklist está no guia, né? E está no guia de prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis. As informações são as mesmas, elas só estão organizadas ali numa forma de checklist para orientar a visita, né? Que tem que ser uma coisa mais rápida, mas não tem nada ali de diferente do que está no guia de eliminação ou no guia no PCDT de transmissão vertical, são as mesmas informações. Então, tendo, né, isso como base, certamente quando a gente chegar com o checklist vai estar tudo ok ali, tudo sendo cumprido da maneira adequada. Eu gostaria de complementar também que o checklist ele é um orientador geral, porque o eixo ele visa assim, o que ele quer responder, o eixo programa de serviços. Se foram tomadas, foram realizados procedimentos para garantir a prevenção da transmissão vertical de HIV e sífilis, principalmente em populações mais vulneráveis. Então, é isso que o eixo programa de serviços tem que responder. Ou seja, sim, não, mais ou menos. Então, ele é uma maneira de auxiliar quem está da equipe para tomar essa conclusão no final. Então, tem pontos no checklist que a gente coloca, como ele também é um processo de educação, como possibilidades muito boas de melhoras. Que às vezes a pessoa olha e diga, por exemplo, tem uma pergunta se tem PrEP na atenção primária. A gente sabe que isso não é uma realidade em todo o país, mas ao local que faz, nossa, mostra que está tendo um avanço muito grande do que isso, mas isso não diretamente vai necessariamente prevenir a transmissão vertical. Então, é um a mais. Então, o
porque às vezes a pessoa vai pensar, checklist a pessoa tem que fazer sim em tudo, senão não consegue ser certificado. Não é essa a ideia. A ideia é realmente para auxiliar os técnicos que estão na equipe a ter um balizador, uma sensação de como está a situação no município, o que é que pode melhorar. Então, mas digamos que o balizador principal ele responde essa pergunta, está tomando as medidas, e realmente tudo que está no checklist, ele está no guia, no suplemento, e ele tem melhorado a cada ano para mais agilizar e sem perder de vista alguns pontos na visita, né? Então, mas a gente está pensando de alguma maneira do município ficar às vezes mais antenado das coisas que precisa do prontuário, por exemplo, de outras coisas. Então, como a própria Mônica falou, de maneira geral, idealmente a gente quer ver os prontuários que foram dos anos, né? Mas a gente sabe que isso é mais importante para a vigilância, que por vezes tem que bater alguns indicadores ali, se tem a ver com prontuário, tem que tirar dúvida. Em programas e serviços, é mais para ver se a linha de cuidado está fazendo sentido naqueles prontuários. Então, por vezes, principalmente de sífilis, às vezes é um quantitativo grande, e você não vai ver todos os casos, né? Ou também, se pode acabar sendo de fora daquele ano, porque a gente quer ver se está acontecendo aquela linha de cuidado ali. Na vigilância, o eixo vigilância é importante, realmente, muito importante que sejam aqueles, principalmente no HIV, né? Mas às vezes vigilância está olhando o prontuário, então eu vou pegar um outro que está fechado, né? Então acho que às vezes, mas porque é muito junto, né? Às vezes vigilância está junto com assistência lá e a gente vai fazendo tudo meio junto. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar essa fala da Maíra, que às vezes a gente, quando pergunta, por exemplo, né, trazendo o exemplo da PrEP, a gente vai perguntar qual é a fragilidade de se expandir. E isso pode ser o disparo de algumas ações que tanto o Estado, quanto o município, quanto o Ministério pode apoiar para a solução desse problema, trazer ideias de outros locais, a troca de experiência. Então, muitas perguntas elas têm por objetivo também que naquele momento da visita no território a gente possa sanar alguns fluxos, alinhar alguns processos, oferecer capacitações, corrigir alguns vícios, né, do processo. Por exemplo, não se registra na caderneta que ela é HIV, só por causa do medo do estigma e do preconceito. Mas a gente tem que... Aí traz o diálogo, né, com essa equipe. Quais são as estratégias que a gente tem para ter qualidade da informação, né, a segurança dessa informação nos locais adequados, para que todos os profissionais que cuidem daquela gestante tenham acesso à informação, porque nem todos os prontuários eletrônicos nos diferentes níveis de atenção são visualizados por todos. Às vezes ele fica restrito para aquele nível de atenção justamente por causa do medo do sigilo, né, da segurança da informação. E como é importante a gente ainda trabalhar a questão do estigma, do preconceito, da ética, do direito humano, né, que esse eixo vai trazer. Então, às vezes, esse processo de visita, ele desencadeia um diálogo extremamente construtivo e educativo, tanto para a gente, com experiências muito exitosas nos territórios, como também para a gente compartilhar as nossas experiências e trazer olhares diferentes para contribuir para a ação naquele território. Obrigada. Ótimo. Tem uma outra questão da Meire. Se os prontuários são eletrônicos, como serão feitas as verificações dos atendimentos? A gente entra junto com o servidor da unidade, né, que fica junto, a gente lê junto, e assim a gente vai trabalhando junto, né? Mas a maioria dos prontuários são eletrônicos mesmo, Meire. Ainda bem, né? Mais uma pergunta da Fabiane. E quando a mãe ou a gestante não aderem ao tratamento, mesmo com notificação de violência e acionado o conselho tutelar, como proceder nesses casos? Mesmo com a notificação de violência? Posso responder. Fabiane, a gente já teve uma experiência dessa,
enquanto eu estava no estado, de um município reportar que a gestante, ela era uma gestante HIV, sabidamente HIV positivo, não tinha adesão ao tratamento por questões de orientação religiosa, ela não fazia o tratamento, o marido era soro discordante e ela queria amamentar a criança. E a gente acionou o conselho tutelar e afastou essa criança da mãe até suspender a amamentação. Então, assim, são medidas legais de extremo, né? A gente tenta negociar, trazer alguém da família, às vezes envolver essa liderança religiosa, né? Esclarecer, orientar, ver o que a gente pode fazer nos meios sem precisar afastar essa criança da mãe, mas em última instância, às vezes tem que proceder sim, tá? Aí é o direito da criança de garantia dela de não ter HIV. E aí, constitucionalmente, a gente tem que fazer isso. Eu entendo que talvez a Fabiane, eu não sei se é isso, porque ela viu a questão do cálculo, se previa as populações, como usuário de drogas, moradores de rua. Eu acho que também cada caso é um caso, né? Então, a gente entende que, de maneira geral, populações vulneráveis precisam ser ah, atingidas pelos serviços de saúde, mas também cada município é um caso, assim, né? Principalmente HIV, que os números de casos são menores, ah, às vezes tem que se ver cada situação em particular para ver se o caso sai, digamos, no cálculo ou ele fica, né? Mas, de maneira geral, a gente entende que todos os casos do município entram. Mas também a gente prevê, por exemplo, quanto é por transmissão vertical por aleitamento materno. Também são casos específicos que são avaliados e, a princípio, a gente entende que não conseguiu ser prevenido pela transmissão vertical pela gestação e parto, né? Então, ele já é uma questão específica, mas é muito importante que o Estado, isso talvez é mais da vigilância que assistência, investigue todos os casos e tenham muita clareza do que aconteceu em cada caso. E aí, casos excepcionais, diferentes, é avaliado caso a caso. Então, acho que é importante pontuar isso. Por isso até a importância dos comitês também, né, dos comitês de investigação. Então, ter um comitê ativo, que quando a gente chega sabe dizer o que é, quem é essa gestante, o que aconteceu, o que foi feito, foi buscado, foi procurado. A gente perceber que teve ações nesse sentido, isso com certeza é visto também, né, e é valorizado. Mesmo, inclusive, porque como muitos municípios não têm mais crianças com HIV, além de investigar as crianças com sífilis congênitas, o comitê poderia investigar as mães ou as gestantes que não usaram TARV, por exemplo, né, que não acessaram o pré-natal. Onde que nós estamos falhando para deixar essa mulher fora do pré-natal? Ou por que realmente aquilo que a Maíra colocou? Cada caso é um caso. Então, se estiver bem registrado, investigado, a gente pode até discutir um indicador. Porque eu vejo isso porque alguns municípios não atingem o indicador de mulheres, de gestantes, mulheres vivendo com HIV, em uso de TARV no pré-natal, né, que é um indicador de processo importante. E aí as pessoas estão justificando, né, porque ela abandonou, porque, enfim, era difícil e tal. Tudo bem, mas isso assim, foi investigado realmente? Foi discutido com a equipe? Ou é alguém que assoprou assim e falou assim, não, mas essa mulher nunca comparece aqui direito, né? Então, enfim, tem que ver o que foi tomado como cuidado, né, para a pessoa realmente não ter acessado o serviço, não ter feito uso do antirretroviral durante a gestação, né? Cada vez vai ficando assim, à medida que vai afunilando, que a política pública se amplia e que o número de crianças com HIV diminui, vai ficando realmente a população mais difícil de ser trabalhada, né? Porque, infelizmente, é assim, os mais bem, como eu digo, socialmente, numa situação melhor social, sempre atingem tudo rápido, né? Conseguem fazer a prevenção, conseguem fazer PrEP, e aí os mais vulneráveis socialmente, esses tudo chega um pouco depois, né? As regiões mais pobres, sempre a política pública chega depois.
Então, esse é o desafio, né? Como atingir sempre as pessoas mais vulneráveis, né? Tem outra pergunta aqui, como está previsto dentro desse protocolo os casos de transmissão no aleitamento de mulheres que contraíram HIV pós o parto? Você responde, Maíra? Ou Mônica, não sei. Eu entendi que nesse caso se ele vai entrar no indicador. Isso como eu coloquei, vai ser avaliado. Em geral, a gente entende que bem investigado pela vigilância, a princípio é um caso que não se preveu a possibilidade de prevenção de transmissão vertical pela gestação parto, então não entra no indicador. Mas isso tem que ser muito bem investigado, assim, tem que ter assim, uma comprovação física de investigação, porque é para ser casos mais raros. Mas a gente entende que à medida que a gente vai melhorando os processos de prevenção de transmissão vertical no parto e na gestação, isso diminui, né? Isso vai ser cada vez, diminui muito esse tipo de transmissão vertical e vai começar a aparecer um pouquinho mais esses outros pelo aleitamento materno. E são questões que a gente vem muito discutindo no Ministério, de como a gente pode começar a atingir digamos, esses casos, e no momento a orientação de PCDT, digamos mais falando de assistência, é a importância de prever ações de prevenção combinada em mulheres que não têm HIV e amamenta. E isso é muito novo no território, então também faz parte de ir e a gente pergunta, está acontecendo alguma coisa de prevenção combinada em mulheres que amamentam? Porque a gente sabe tem que ter uma grande incentivo para o aleitamento materno, mas é importante a informação, tanto para os profissionais quanto para as mulheres que amamentam, que se tem alguma exposição de risco nessa situação, deve testar, deve falar sobre a camisinha, deve falar se mudou parceria, então seria interessante, né, fazer a testagem, se cuidar, ter PEP, tem PrEP para essa população. Então a gente pergunta, inclusive, como estão as ações de prevenção combinada para a população de mulheres que amamentam. Então a gente entende que é uma coisa muito para avançar nesse sentido, assim, desses casos específicos. Então, não sei se alguém precisa complementar, mas é basicamente isso. Ainda pega muitas pessoas de surpresa, assim, como assim? Não, é importante saber que é muito bom amamentar, mas é importante saber que existe a transmissão vertical do HIV durante a amamentação, se a pessoa assim, tem uma infecção, principalmente recente ali nesse momento, né? Mulheres que amamentam também têm vida sexual ativa. Então, é botar isso na mente dos locais que a gente coloca, que a gente visita. Bom, acho que por hora não temos mais perguntas, né? Mais questões, acho que a gente pode encerrar, já estamos quase no horário, né? Espero que tenha sido produtivo, que seja bem útil para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que os municípios possam se organizar, refletir sobre essas ações, né? E que a gente alcance como país, né? A eliminação da transmissão vertical, do HIV a gente está bem próximo, né? O que a gente precisa avançar muito é a questão da sífilis congênita, né? Que a sífilis congênita assim, é um dos melhores marcadores de qualidade da assistência. Então, é um desafio, né? Se o município quer mostrar que tem uma assistência de qualidade ao binômio mãe-filho, elimine a sífilis congênita, que requer organização, profissionais capacitados, exames oportunos e rápidos, acessíveis, né? E comunicação entre os diferentes pontos de atenção, uma rede bem entroçada, né? Bem coesa, né? Que se entenda, que se fale, né? Que se comunique. Tudo isso está representado na sífilis, né? Na sífilis congênita, na sífilis da gestação. E eu agradeço a todos, né, que estão aqui e estão com esse amor, né, que estão vestindo a camisa, né, que é por uma boa causa. Vou passar a palavra para a Mônica, dizer algumas palavras, e depois para a Maíra e para a Lívia.
Bom, eu queria só agradecer, né, toda a equipe do Ministério por ter essa oportunidade aqui de estar falando um pouquinho mais sobre a certificação da eliminação da transmissão vertical da sífilis e do HIV. Eu acho que todo esse processo que foi desencadeado é muito interessante, né, para mobilizar os municípios e os estados. Eu acho que é sempre uma oportunidade de autoavaliação, de reflexão e de parar para perceber o que a gente está fazendo de certo, o que pode ser melhorado, e deixar um estímulo aí para os municípios que ainda não solicitaram a certificação, mas que têm indicadores, que têm condições de solicitar, né, que não percam essa oportunidade, que é um processo muito interessante, muito enriquecedor para todos que participam. E fico à disposição aí, caso surja mais alguma dúvida, mais alguma coisa. Também só tenho a agradecer a equipe que a gente trabalhou junto, quem participou da equipe nacional de validação, em melhorar cada vez mais o checklist, e eu acho que o próprio processo de certificação ajuda o município a se olhar, a ter parâmetros bem objetivos de como melhorar e como alcançar paulatinamente os selos até a eliminação. Então, eu acho que é muito oportuno o processo, assim, não ver só o resultado, mas ver que o processo também é muito importante. Às vezes, mesmo que não alcance, não tem indicador para alcançar agora, às vezes é interessante ver como é que está para conseguir alcançar os indicadores no futuro. Então, acho que é uma grande oportunidade. Obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de contribuir com a equipe da Segist nessa pauta que é muito cara no meu coração, e falar para vocês que é muito rico essa visita no território, né? Quando a gente, às vezes, chega lá, as equipes mesmo na reunião que a gente faz de chegada com a gestão, eles falam, a gente não se falava, né? E nesse processo de olhar os documentos e montar os relatórios, faz com que a própria gestão do município consiga encontrar as fragilidades, alinhar os pontos, e às vezes fala assim, não, isso a gente não fazia, mas a partir de agora, da reunião que a gente teve no mês passado, a gente passou a fazer. Então, é muito rico, é um processo e as pessoas que conseguiram a certificação, elas trazem um brilho, um desejo de alcançar, se não conseguiu o ouro, quer o ouro para o próximo ano, quer manter a sustentabilidade desse selo. Então, eu acho que, mais do que tudo, ele é uma mudança de comportamento, de paradigma, de olhar para a transmissão vertical. Isso é muito rico para todo mundo. Então, muito obrigada. A gente encerra por aqui, né, e vamos continuar na luta, né, para ter uma infância saudável. Né? Nenhuma criança hoje em dia merece, né, deveria nascer, né, com HIV ou com sífilis congênita, sendo que são doenças preveníveis, a sífilis é curável, então vamos continuar aí, todos juntos. Né? Boa tarde para todos, vou encerrar.